partir de agora você ouve Conectados Music. Apresentação com o produtor e compositor Cristiano Costa. Olá, olá pessoal! Estamos começando o nosso programa Conectados Music, um programa muito especial que temos aqui hoje com vários convidados, mas vamos primeiro convidar a presença de Deus para estar aqui conosco no nosso programa. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Pedimos que venha estar conosco nesse programa e abençoe a cada um dos ouvintes, cada um dos participantes, e que aqui, Senhor, possamos compartilhar experiências e essas experiências possam inspirar as pessoas, nossos ouvintes, nossos queridos amigos, irmãos, a cada dia oferecerem um melhor louvor para o Senhor. Fique conosco, nos dê um bom programa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar ouvindo uma música especial. Vamos ficar aí com Por Cristo Lutar, com o Ministério de Louvor. FM Falando de Música. Maravilha, pessoal. Ouvimos aí o Ministério de Louvor cantando a música Por Cristo Lutar. E agora nós iniciamos aí o nosso FM, o nosso Falando de Música. E hoje estamos com um programa super especial, repleto de participantes de vários lugares do Brasil. E nós vamos falar sobre esse assunto tão importante que é o Ministério de Louvor e vamos ouvir as experiências desses colegas, desses irmãos, amigos que estão aqui conosco e estão vivenciando essa experiência de Ministério de Louvor, de organização do louvor dentro da igreja. Então eu gostaria que cada um deles se apresentasse nesse momento. Pessoal, dá um oi pessoal da rádio aí, gostaria que começasse aqui na ordem que está aparecendo para mim. Rayane, depois o Josemar, Fábio, depois a Rízia, Wellington, Jesse, Marcos Pedrazas, Cleverson, Hermes e, por último, a nossa querida amiga Janaína também está participando conosco. Rayane, pode ativar o seu microfone, não estamos te ouvindo. Rayane, parece que tivemos um probleminha. Agora sim. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pode falar, Rayane. Muito prazer em estar participando deste programa. Atualmente eu resido em Caxias
e trabalho sempre nessa parte da música. Sou professora de piano e envolvida aí com o Ministério de Louvor. Muito bem, muito obrigado, Raiane. É um prazer ter você aqui conosco. Bom, Josemar? O prazer é todo meu. Olá, graça e paz a todos os irmãos, um prazer muito grande estar com os queridos nesta oportunidade tão especial e também poder trocar algumas informações, experiências e, pela graça de Deus, estar envolvendo aí a música na igreja. Isso é muito emocionante, muito prazeroso. Estou muito feliz, Cris. Com certeza, é um grande prazer para nós também te receber aqui, Josemar. Obrigado. Fábio, sua vez. Olá, pessoal. Prazer estar aqui também com vocês. Resido aqui em São Paulo. Estou envolvido na música desde criança aí. Sou daquelas crianças que ficavam junto com os pais nos ensaios, participando dos ensaios, correndo um pouco na igreja ali e dormindo às vezes na igreja. Então, desde criança estou envolvido na música aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha. Grande prazer te receber, Fábio. Rízia, sua vez. Olá, eu sou a Rízia Daphne, eu resido aqui em Brasília, moro aqui em Brasília já tem um tempo, e acho que também desde a infância eu estou envolvida com a música, eu gosto bastante de cantar, e é um privilégio participar desse programa hoje. Muito bem, prazer ter você aqui também, Rízia. Wellington, sua vez. Olá, meus queridos, graça e paz, Me chamo Wellington. Também estou envolvido aí no departamento de música. É um privilégio poder participar e servir ao Senhor na parte do canto. Eu resido atualmente em Fortaleza. Estou servindo aqui na obra também como missionário. Que Deus abençoe o nosso departamento e a cada um de nós que estamos aqui nesse programa tão especial. Maravilha, muito bem, muito prazer receber você aqui também, Wellington. Nós vamos ouvir agora a Jessie, e lá junto da Jessie tem o Richard também, Eu esqueci de falar sobre ele, porque eles estão conectados no mesmo ponto. Então vai lá, Jessie, sua vez. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Eu sou a Jessie, aqui do Rio de Janeiro, da Igreja de Ivarie. Faço parte do departamento de música daqui da igreja, sou diretora. E estou muito feliz pelo convite, de fazer parte desse programa de hoje. E que seja tudo para a honra e glória de Deus. Amém, amém. Prazer ter você aqui, Jessie. Richard. Olá, pessoal, tudo bem? Eu atualmente moro em Sorocaba e atuo também na liderança ali na parte da música. Trabalho com música em Itu, então temos o privilégio aí de mexer com essa parte. Maravilha. É um prazer estar com vocês. Muito bom te receber novamente aqui, Richard. Valeu. Agora, Marcos, é sua vez. Oi, pessoal. Eu muito feliz de estar novamente aqui no programa. Eu nasci, e sempre morei no Rio de Janeiro. E desenvolvi meu trabalho aqui com grupos musicais, isso continua até hoje. E depois eu trabalhei na Geral e agora também trabalho na União Sul, mas o meu lugar aqui é o Rio mesmo. E agora o trabalho que eu dedico mais atenção é o Ministério de Louvor. Então, realmente, hoje vai ser um dia muito especial. Muito, com certeza. Prazer ter você novamente aqui, Marcos. E agora chegou a vez do Cleverson. Cleverson, dá um oi pro pessoal da rádio aí. Salve, Cristiano, beleza? Joia. Tá me ouvindo aí? Estamos ouvindo bem. Então, pessoal, meu nome é Cleverson, Não sei se todos me conhecem aí, mas eu sou pianista do Quarteto Luz. E o Macalezinho, me procurou esses dias até perguntando quem que era o departamental de mídia da Igreja da Vila. Aí eu falei, sou eu mesmo. Ah, então divulgue isso aqui pra mim lá. Aí no outro dia ele veio, quem é o departamental de música? Sou eu também. Então, então vai ter aqui e tal. Aí no outro dia ele veio, quem é o pastor? Sou eu também. Ai. Mas é isso daí. Legal, muito bom ter você aqui, mano. Muito bom ter sua participação com a gente hoje no programa. Hermes, chegou a sua vez? Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, bom sim. Bom dia. Fico imensamente grato e feliz em participar aqui com vocês nesse programa. Eu me chamo Hermes Barbosa, estou morando em Fortaleza e também tenho a oportunidade de estar
participando desse ministério tão importante que é o Ministério da Música. Eu também sou músico e estou aqui como departamental da Igreja Sede do Camice, no Ceará. Muito bom ter você aqui, Hermes. Deus te abençoe, viu? Grande prazer recebê-lo. Janaína, dá um oi pro pessoal aí. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para os nossos ouvintes que estão ligadinhos na gente hoje. Também para os nossos convidados de hoje. Um abração para vocês e que nós tenhamos um ótimo programa. Amém. Muito bem, muito bom ter você aqui novamente com a gente, Janaína. Irmão Josias, é a sua vez agora. Um pouquinho. Isso. Bom dia a todos, bom dia. É um prazer poder estar aqui com vocês novamente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela vida do Cristiano, desse programa que ele está conduzindo. Programa abençoado. Deus abençoe você, Cristiano, e a toda a sua equipe que participa desse programa. Também eu quero dizer que eu tenho um prazer muito grande de estar envolvido com a música e tem hora que eu fico muito assim, um tanto, não sei se eu posso dizer a palavra orgulhoso, mas um pouco de vaidade, também não sei se eu posso dizer vaidade santa, de ver tantos talentos na minha igreja, sabe? Eu fico feliz. Esse menino, por exemplo, esse Hermes Barbosa, que eu vi criança, está sendo uma bênção lá em Fortaleza. Isso para mim é gratificante, sabe? Eu fico feliz por isso e quero parabenizar. A minha relação com a música é desde criança. Não toco, não sou um exímio tocador de nenhum instrumento, mas eu já fui inspiração para grandes músicos, como eu tenho meus cunhados, Joás, que é um músico muito bom, e foi eu que o ensinei a primeira vez, né? E o meu filho também, dei as primeiras instruções para o meu filho. Então eu agradeço a Deus por estar com vocês aqui. Com certeza. E tem a sua filha hoje participando conosco também, né, irmão Josias? Grande prazer de ter a a minha aí. Rízia também, né? Muito bom. Pessoal, então nós conhecemos os nossos participantes aí de hoje e agora vamos começar a falar sobre esse assunto de Ministério de Louvor. Eu gostaria de pedir aqui para o irmão Marcos, Josias e Wellington, para vocês darem uma palhinha bem rápido para nós, o que é o projeto Ministério de Louvor. Bom, Wellington, pode começar falando para a gente? Pronto, sim, Cristiano, e a todos os colegas que estão aqui, também aos nossos queridos irmãos que estão acompanhando esse programa. O Ministério de Louvor é um departamento organizado na nossa igreja, que deve funcionar. Nós estamos no início de um projeto e que deve ser implantado porque sabemos que o culto ele deve ser organizado. Nós percebemos, por exemplo, que na inauguração do templo, né, de Jerusalém, que na verdade já estava sob a liderança de Salomão. Então a Bíblia nos relata que os levitas, que além de outras atividades que eles tinham, eles também eram cantores. E todos os sacerdotes, quando tocavam os instrumentos, toda a congregação entrava em uníssono louvando a Deus. Então aqui nós percebemos que existe, né, um exemplo da importância que se dava ao serviço de louvor nas cerimônias. Então talvez seja até uma linguagem mais compreensiva, né, serviço de louvor, que é o canto congregacional dirigido por pessoas que estão ali designadas para isso. Então, hoje, nós precisamos também reavivar esse espírito de louvor em nossas igrejas. Sabemos que existem algumas que já trabalham assim já há muito tempo, mas de uma forma oficial, as nossas uniões, né, desenvolveram o projeto Ministério de Louvor, e pela graça de Deus será implementado. Nós contamos com o apoio de toda a liderança musical, toda a liderança aí também da obra, para que o nome de Deus seja glorificado e a igreja seja edificada. Amém, amém. Josias e Marcos, querem acrescentar algo? Bom, o Elton já falou bastante coisa importante, que justamente é isso mesmo. Agora eu quero ressaltar um detalhe que eu vejo no Ministério de Louvor, que é muito importante, é a valorização dos nossos compositores. Nós temos muitos bons compositores e o Ministério de Louvor tem também esse objetivo, dar um valor ou colocar em evidência aquilo que nós temos de bom em relação a composições musicais. Interessante. Tanto, principalmente letras, né? Então a gente fica muito feliz porque a gente está promovendo esse projeto, né? E
que tem essa visão de valorizar os nossos compositores, os nossos músicos. E aqui, novamente, eu volto a dizer para vocês o orgulho que tenho de estar envolvido com esses jovens maravilhosos, porque o que tem de talentos, e através do Ministério de Louvor nós estamos revelando esses talentos. Maravilha. E o que nós contamos, esperamos, como disse o Hélio, nós estamos implantando e queremos o apoio de todos vocês, de toda a igreja, para que esse projeto continue sendo uma bênção no meio do povo de Deus. Amém. Marcos? Sim. Eu agradeço a Deus, né, pelo desenvolvimento desse projeto. É um projeto que nasceu assim no coração da liderança aqui musical das Uniões há uns 3 anos atrás, e no ano passado ele ia começar a se desenvolver, e aí veio a pandemia, interrompeu um pouco. Agora ele está sendo retomado, né? E foi lançado aí já o Ministério de Louvor Corinhos, a gente vai ter o Ministério de Louvor Infantil, o Ministério de Louvor Grupos Mistos, e tem mais uma ideia aí de mais um Ministério de Louvor para esse ano, mais uma produção de hinos devocionais, né? Agora, eu achei bem interessante, na lição de ontem, a gente estudou sobre a vinda da arca para Jerusalém, né? Isso está em 1 Crônicas, capítulo 15. E sabe que ali, Cristiano, foi a primeira vez que foi organizado o Ministério de Louvor na Bíblia? Foi. Então, se você ler ali 1 Crônicas 15, você vai ver que tem divisão de músicos. Músicos que tocavam um instrumento, outros tocavam outro. Foi bem organizadinho. E Davi reinou 40 anos. Quando aparece a inauguração do templo, já foi com Salomão, e está em 2 Crônicas 5. Aí aparece de novo o Ministério de Louvor, mas aí muito mais completo. Então, em Israel, esse Ministério de Louvor se desenvolveu durante 40 anos, até ele ficar perfeito, né? E isso é bíblico, isso aconteceu lá e deve acontecer também aqui na nossa igreja, só que não precisa ter 40 anos, né? Com certeza. O quanto antes as igrejas... Então, olha, 1 Crônicas 15 e 2 Crônicas 5. Quem quiser estudar um pouquinho sobre o Ministério de Louvor vai ver que ali tem tudo. O culto com muita música instrumental e vocal. E tem base bíblica, então isso aqui vai funcionar. Sim, interessante que o irmão Josias colocou ali um ponto também, que quando a gente fala de Ministério de Louvor, às vezes a gente é levado a pensar que que o projeto das uniões é só o canto congregacional, mas a gente viu aí que o projeto ele é mais amplo, ele é um projeto de apoio aos grupos também, ao trabalho dos grupos, junto, né, um trabalho paralelo ali e unido ao trabalho de louvor congregacional, o trabalho com louvor infantil também, em todos os aspectos, né? Então, quer dizer, organizar a música dentro da igreja em todos os aspectos. É isso que é o projeto Ministério de Louvor. Agora, eu queria que vocês, queridos ouvintes, queridos participantes que estão aqui conectados conosco, compartilhasse conosco como que era a experiência, se vocês podem lembrar, né? Como que era a experiência do culto na igreja de vocês antes de ter esse Ministério de Louvor organizado e como está sendo essa experiência agora de ter esses grupos de louvor, esse louvor organizado dentro da igreja. Queria que fosse na mesma ordem, começando com a Rayane. Rayane, compartilha conosco um pouco dessa experiência com a gente aí, por favor. Bem, isso fez uma diferença muito grande. Nós estamos aqui numa igreja que ainda estamos organizando, né, o Ministério de Louvor, porém a gente começou com a necessidade de estar puxando os hinos congregacionais para as pessoas poderem aprender a cantar no ritmo, etc. e tal. Então, o culto ele ganhou um aspecto mais organizado, mais solene, e com isso, os adoradores eles são levados a são levados a se sentirem mais inspirados, né? Por tudo isso. Então, ficou uma coisa assim, solene, mas também mais animada. Interessante. Chama a própria congregação ao comprometimento também, né? E mostra a importância daquele serviço, que não é uma coisa qualquer, que se canta de qualquer maneira, né? Mas é uma coisa organizada, uma coisa bem conduzida. Exatamente. Né? Quando, na minha cidade natal, em Cachoeiro de Itapemirim, eu comecei
o Ministério de Louvor sem antes existir isso na nossa igreja, pela necessidade, pela carência de pessoas. Era uma igreja que tinha muitos jovens, tínhamos grupos musicais, e foram saindo, né, alguns da igreja, outros foram para outros estados, e ali eu fiquei sem mão de obra de vozes e etc e tal. Então eu tinha que tocar e ao mesmo tempo puxar os hinos e fazia aquele momento de louvor entre a transição da escola sabatina para o culto divino. E isso animou muito a congregação. Na época não tínhamos acesso a data show, etc e tal. Fiz umas pastinhas ali, coloquei vários louvores e isso animou muito a congregação. Olha, muito interessante, hein? Um trabalho bem pioneiro, anterior a esse projeto da União. Parabéns pelo trabalho aí. Josemar, conta um pouquinho da experiência aí, como está sendo aí no Rio. Então, Cristiano, eu vejo que esse é um grande desafio para todos nós, né? Como músicos, Deus, o irmão Josias até colocou que fica muito emocionado e grato a Deus por Deus ter trabalhado com esse talento na igreja. Isso é muito bom. E ainda a despeito de tudo isso, a gente sente que ainda tem muitas dificuldades, muitos desafios a enfrentar, né? A Rayane contou a experiência maravilhosa de que teve já uma iniciativa, mesmo antes desse projeto. Hoje nós temos, assim, tudo muito bem consolidado já, né? Temos material, a União Sul, a União Norte está investindo pesado nesse quesito, então isso é muito bom. Mas quando eu vim aqui para o Rio, a minha primeira experiência foi em Itaguaí, ali uma igrejinha estava desanimada, e a gente também fez assim tinha uma coletâneazinha de corinhos, assim, xerocamos ali alguns corinhos e tal, e foi uma experiência muito boa. Hoje a gente está aqui com o irmão Marcos em Cascadura, estamos aqui pela graça de Deus, e temos tido dificuldade, mas assim, a implementação ela tem dado bastante resultado. Ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião com os líderes de praticamente teve representatividade de todas as igrejas aqui do Rio, exceto aquelas que são mais carentes, tem poucos jovens, tem pouca liderança musical, mas foi muito bom essa reunião para a gente poder estar alavancando o trabalho, difundindo aqui na ARGE, né? E aqui em Cascadura, especificamente onde a gente está trabalhando, tem sido assim, uma experiência muito boa nesse ano, porque ano passado a igreja ficou um pouco parada, né, diante da pandemia, mas graças a Deus a partir de julho a igreja retomou as atividades e daí não fechou mais as portas, e esse ano a gente está tendo assim, uma experiência mais organizada, podemos dizer assim, né? Então o louvor, a liturgia teve algumas alterações, a parte também de organização. Então, assim, tudo antes de começar a programação já tem um organograma, quem vai cantar, quem está na escala de louvor, quem vai ser o grupo de louvor. Então, assim, claro que ainda tem ajustes, às vezes a parte técnica, né, o microfone ali, às vezes carece de na hora do hino ali, às vezes um cantor sai, e aí, mas a implementação está sendo muito positiva. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos músicos, não só aqui do Grande Rio, mas também em todo o Brasil. Cremos que Deus tem operado e, com certeza, este projeto veio para ficar e vai ser uma grande bênção para a honra e glória de Deus. Amém, amém. Gostaria agora que o Fábio, fala um pouquinho para nós aí, conta a experiência, como está sendo a igreja de Alvim, aí em São Paulo, essa experiência. Claro. Alvim pode ser diferente um pouquinho das outras, ela sempre foi uma igreja musical, né? Então, a questão da música não existia tanto problema de falta de músico e tal, porque sempre existiram alguns corais, não era um coral só, né? Tinha alguns corais, coral jovem, coral da igreja, um master, né? Vamos falar assim. Tinha vários grupos, sempre teve. Então, nesse quesito, a gente não tinha tanta carência de música. O que mudou de algum tempo para cá, talvez de uns 10, 12 anos para cá, foi a questão do louvor congregacional dentro da nossa igreja. Porque, por mais que existia, a igreja fosse musical, praticamente todos da igreja, né, tinha esse lado musical aflorado, a gente não tinha uma organização para a questão dos louvores congregacionais.
e foi mais ou menos aí de 10 a 12 anos, pelo que eu me lembro, tá? Não vou falar exatidão aqui, mas começou a organizar essa parte do louvor congregacional, onde colocaram o grupo de louvor na frente da igreja para puxar esses hinos, não somente no louvor congregacional, onde é específico lá na transição da escola sabatina para o culto divino, mas todos os louvores, os hinos que a congregação iria cantar. E para mim foi uma virada de chave aí que teve nesse momento, porque geralmente as pessoas deixavam para aquelas pessoas que já estavam acostumadas a cantar. Os grupos, os corais, os coristas, né, as pessoas que cantavam em grupo, que cantavam, puxavam mais esses hinos. E tinha uma parte da igreja que estava ali meia parada. No momento que foi o grupo lá para frente e começou a puxar a igreja inteira, dividir em vozes e chamar, vamos cantar, pessoal. Não é somente tá lá na frente para cantar. Geralmente a gente procura montar aquele grupo lá na frente para cantar em vozes e para estimular a igreja a cantar junto. E quando você ouve a igreja cantando, às vezes a gente pede para parar os instrumentos para ouvir a igreja, é uma sensação assim fenomenal escutar a igreja cantando. Interessante. Então, no caso de Alvim, que é uma igreja grande, né? No caso, é interessante isso aí, porque dá oportunidade também para outras pessoas que às vezes não estão ativas em um grupo musical participarem da música dentro da igreja, né, Fábio? Exatamente. Então, realmente, a gente vê aí que já na igreja de Alvim já é um trabalho pioneiro, já é um trabalho que acontece já há alguns anos. Isso tá de parabéns aí à igreja de Alvim. E realmente, das vezes que eu fui em Alvim, é muito gostoso a gente entrar na igreja e ver que o louvor está sendo bem cantado, bem conduzido, né? E isso é uma grande bênção para os membros, né, para aquelas pessoas que estão ali assistindo e participando do culto, adorando a Deus, né? Todos eles são edificados e a gente vivencia essa experiência. Muito obrigado, Fábio, por compartilhar essa experiência. E agora, Rízia, nós queremos ouvir a experiência. Traz um pouquinho da experiência pra gente aí, como está sendo esse trabalho na Asa Norte, a igreja central ali da União Norte, né? Onde está a sede da União Norte. Fala para nós um pouquinho, Rízia. Então, Cris, aqui em Asa Norte também é uma igreja muito rica em música. Nós temos vários grupos musicais que participam, então o Ministério de Louvor já é algo muito presente aqui desde sempre, diria assim. Mas uma diferença que eu vi é a presença do grupo de louvor guiando os hinos congregacionais nos cultos de domingo e quarta-feira. Antes de um tempo na verdade é recente essa coisa do grupo de louvor guiando os hinos congregacionais no culto de domingo e quarta-feira. Isso dá mais vida aos cultos, que é aquele culto que normalmente o número de presentes é menor, então às vezes tem uma tendência, faz toda a diferença. Num culto com menos pessoas, às vezes a tendência de ter um louvor menos animado é bem maior, né? Tem pouca gente na igreja. E aí que tem a maior necessidade do grupo de louvor estar lá na frente, conduzindo, né? Justamente. Também o convite de chamar os grupos musicais da igreja para cantar nesses cultos também fez bastante diferença. De um tempo para cá, o louvor tem melhorado bastante aqui na minha igreja, principalmente assim nos cultos de domingo e quarta-feira. Essa foi a grande diferença que eu percebi com a atuação do Ministério de Louvor aqui em Asa Norte. Muito bem, muito bem. Eu tô percebendo aqui que a gente tá falando de igrejas que já eram ativas musicalmente se falando, mas houve uma organização desse trabalho para otimizar, né? Otimizar ali o talento dos músicos, otimizar a música e fazer com que ela seja mais bem aproveitada ainda dentro do culto. Muito obrigado, Rízia, por ter compartilhado aí. Jesse, conta um pouquinho para nós como tem sido essa experiência aí. Eu acho que é na igreja de Imbariê, se eu não me engano. É isso mesmo? Isso mesmo, a igreja de Imbariê aqui é uma igreja que tem uma estrutura grande, mas não tem muitos membros, não tem muitos grupos musicais, né? Tá ainda em desenvolvimento. E a aplicação do grupo de louvor aqui na igreja também é bem recente. Então a gente está vendo já a diferença, os irmãos estão tendo mais vontade de cantar, estão cantando juntos. A questão da entrada também da música, o grupo de louvor ajuda a entrar certinho.
E está sendo uma experiência muito boa. A gente vê que os jovens, né? Porque assim, no sábado, a gente está fazendo só no sábado por enquanto. A equipe de louvor tem que estar ali cedo, tem que chegar ali antes das 9 horas. Então os jovens estão chegando no horário certinho, tão animados, né? Pessoas, não só apenas os jovens, mas outros irmãos também. A gente tem um grupo grande. E aí cada sábado 3 pessoas vão lá na frente ajudar a cantar, né? Puxar os hinos. Isso é Como eu importante. falei, tá bem recente, são muitos desafios que a gente tem pela frente, mas estamos bem animados. Interessante, muito bem. E é um exemplo de uma implementação gradual do projeto, né? Então você falou que está só no sábado, né? Quem sabe daqui a uns meses seja possível realizar no culto de domingo, quarta-feira, né? E assim o projeto, as pessoas vão se acostumando e vão se comprometendo mais, né, com o trabalho. Isso é muito importante, tanto nas igrejas grandes como nas igrejas pequenas também, né? Muito obrigado, Jess, por ter compartilhado aí essa experiência conosco. Cleverson, conta pra nós um pouquinho como tá sendo a experiência na Igreja da Vila. É uma igreja bem rica também musicalmente, uma igreja grande ali em São Paulo. Fala aí pra nós, Cleverson. Fala, Cristiano. Na hora que eu me apresentei, acho que eu nem falei de qual igreja que eu era, né? É verdade. Bom, eu confesso que eu estava um pouco por fora desse projeto, né? Que até o Marcos falou aí que foi idealizado ou implementado há uns 3 anos atrás. E eu comecei a trabalhar aqui no departamento da música na Vila Matilde no ano passado, né, em 2020. E eu fiquei surpreso porque nesse ano eles pediram para eu continuar, né, fui reeleito, né. E eu pensei, poxa, o pessoal vai no primeiro mês já vão me expulsar do departamento, mas aí acabou que deu certo. Então, quando eu comecei, Cristiano, a gente tinha aí eu não lembro exatamente, mas eu sei que um sábado tinha, outro não tinha, um grupo de louvor cantando lá, né? E aí, junto com o Felipinho, nós decidimos fazer um negócio mais melhorar um pouquinho o nível, porque as pessoas ficavam cantando lá, errando tudo e cantando de qualquer jeito. Às vezes tinha gente que nem sabia cantar. Então, nós, na semana, nós já organizávamos os hinos, né? Serão tais hinos, e as pessoas, na segunda ou terça-feira já estava tudo definido, e as pessoas iam ensaiando em casa, e no sábado todo mundo chegava às 8h30 e ensaiava até às 9h15 por ali, que aqui na Vila nós começamos às 9h30. Só que logo veio a pandemia, né? E eu acredito assim que todas as coisas contribuem para o bem. Para a Igreja da Vila foi uma coisa sensacional ter vindo a pandemia. Porque se você vai assistir uma transmissão da Vila de 2019, por exemplo, antes da pandemia, era horrível, o som era todo pipocado, a câmera era uma câmera preto e branco, você assistia 1 minuto e já não vou assistir mais isso aqui não, e saía. Então, quando veio a pandemia, foi a liturgia, tudo mudou, foi tudo voltado para o online, né? E a nossa preocupação hoje, agora que já voltou os cultos, é basicamente funcionar na igreja bonito e no online bonito. Então são 2 trabalhos, porque assim, uma transmissão na igreja, você não sabe aonde vai chegar, entendeu? Se tá um negócio feio lá, a pessoa assiste lá, já sai, vai ver um Netflix, vai ver um YouTube, vai ver qualquer outra coisa. Verdade. Então, graças a Deus, a gente tem melhorado bastante nesse ponto aí. E tudo é programado antes, por exemplo. Hoje a gente já está programando o sábado, porque é para as pessoas já ensaiarem as músicas, a liturgia já está toda montada, amanhã ou terça-feira já está tudo pronto. E aí é assim que acontece. Porque o Fabinho falou aí que São Paulo, a igreja de Alvim sempre teve muita música, né? Aqui em São Paulo sempre teve muita música. Eu fui fazer a lista de grupos para ir convidando, bateu 30 grupos só aqui em São Paulo. Então muita gente. Com certeza. E olha, interessante, Cleverson, que você falou aí, a questão da organização, da antecipação, né? Antigamente, eu me lembro, assim, às vezes, tinha algumas igrejas que tinham aquele hábito, assim, de preparar a escola sabatina no sábado à noite, ou às vezes, aliás, na sexta à noite, ou às vezes no sábado de manhã, ia preparar
a escola sabatina para começar logo adiante, né? Então ficava aquela coisa em cima da hora, às vezes aquela coisa improvisada, e agora não. É necessário escolher tudo com muita antecedência, né? O grupo de louvor se prepara, ensaia. Então isso é importantíssimo para que a programação na igreja funcione de maneira ordenada, né? Eu assisti algumas vezes a transmissão da Vila e digo que tá de parabéns, tá muito bom, entendeu? O Cleverson trabalha junto com a gente aqui, a gente às vezes dá algum feedback. E assim, é realmente um desafio muito grande a gente conseguir fazer a programação ficar bonita, boa na igreja e também para quem está assistindo, que o evangelismo virtual é realmente algo muito importante, né? Ele alcança pessoas que não são alcançadas às vezes de outra maneira, né? Sim, e importante também, Cristiano, alô? Sim, pode falar. O importante também é esse preparo antes. Por exemplo, eu sou pianista, mas eu não se eu chego numa igreja e alguém me convida para tocar, eu não toco, porque eu não estou preparado. Mesmo que seja um hino do Inário fácil, eu não toco, entendeu? E várias vezes a gente chega, alguém fala, você toca lá, a pessoa, não, cara, eu não estou preparado. E teve uma situação até que o Lúcio, uma vez, ele me chamou, cara, você pode tocar lá em Arthur Alvim sábado? Isso faz uns 2 anos. Aí eu posso tocar sim, cara, só que assim, eu preciso dos hinos no máximo até a quarta-feira, que eu gosto de me preparar e tal, pra fluir a coisa, né? Aí ele, beleza, me passou os hinos, e aí quando chegou no sábado lá, nenhum hino era o que ele tinha me passado. Nossa. Aí eu fiquei sentado no banco, né? Eu falei, não vou tocar, não foi o que ele me passou. Olha aí. Interessante, mas tá certo, a gente as coisas de Deus tem que ter ordem, né? Tem que ser bem. Se a gente não está preparado para aquele serviço ali, a gente não deve fazer de qualquer maneira, né? Aproveitando aí a fala do Clevinho, realmente essa ideia de ministério de louvor é antiga em muitas igrejas, né? Porque aqui também no Rio, há muito tempo já tinha equipe de louvor que animava as congregações. E às vezes parava, e depois continuava. E eu fiz uma pesquisa, nós temos equipes de louvor em dezenas de igrejas, né? Porque para esse programa agora, o Cristiano falou para mim, olha, sugere alguns nomes. Aí eu fui dar uma olhada, assim, em vários estados do Brasil, onde tem gente que faz isso. Só que, assim, há 3 anos atrás, né, o Clevinho mencionou, não é que a gente implantou, a gente pensou em sistematizar isso com um nome, né, com uma logo, um projeto, né? E para levar isso para as igrejas que não tinham, né? Que não estavam praticando. E mesmo para quem já praticava, que tivesse assim um material para eles, que tivesse um nome, como agora tem Ministério de Louvor, né? E aí, há 3 anos atrás a gente pensou nisso, mas agora, há 1 ano e meio, é que a gente começou a implantar, e veio a pandemia e interrompeu. Mas agora nós temos materiais para isso, e se Deus quiser, a gente vai poder organizar o pessoal que lida com isso, né? Que está começando a acontecer. Então, aquilo que era feito nas igrejas, assim, cada uma fazia a sua, agora, se uma igreja quiser, ela tem onde buscar material, ela vai ter kit de voz, ela vai ter... Tá dando apoio, né? Vai ter uma produção para eles, específica para cada, né, equipe de louvor, vai ter treinamentos sobre como harmonizar as vozes, como fazer a liturgia. Então, era um trabalho que já existia, assim, solto, mas que está sendo organizado. E isso que é o interessante desse momento aqui, que a gente está vendo essa ideia, assim, com esse nome, né, ministério, um nome importante, a ideia está, assim, crescendo cada vez mais. Com certeza. Muito obrigado aí pelo acréscimo aí, Marcos. Ô, Cris. Sim, Josemar. É interessante salientar que a música congregacional, ela é muito mais antiga do que a música instrumental, né? Eu falo no aspecto da nossa igreja, organizacional. Então, só que, por mais que a música congregacional era mais antiga, ela nunca tinha sido olhada assim, num foco, numa atenção maior, né? Nós tivemos aí muitos, e também o envolvimento com os cursos de música de férias, orquestras e tal. Então, a parte instrumental da nossa igreja hoje cresceu bastante, nós temos muitos músicos bons, profissionais, mas ainda... Na música congregacional não se tem dado muito enfoque. Agora, com esses trabalhos, por mais que já era uma ideia, um sonho de muitos irmãos e tal, hoje ela está criando uma forma assim, mais organizada, como o Clevinho mesmo falou aí e tal, quer dizer, com uma escala, músicos preparados, não é aquela coisa assim meio que no improviso, né? Então isso é muito louvável, muito louvável.
Com certeza. É isso mesmo que a gente tem trabalhado aqui, tem buscado, temos alcançado excelentes resultados. E, para resumir, é uma mudança cultural. Não era cultura Cristiano? Da igreja ter isso organizada, né? Agora a gente está aí num processo de mudança cultural, uma mudança muito positiva. Josias, pode acrescentar? Teve um ponto também que marcou muito esse projeto. Eu não sei, acho que deu mais assim ânimo para a gente. Foi o projeto que a gente já fez nas uniões, que foram os musicais Louvores ao Rei. Com certeza. Quando nós organizamos o musical Louvores ao Rei, que cantávamos nas igrejas, a gente percebeu como a igreja vibrava com o grupo na frente cantando e a igreja acompanhando. E fazia um programa muito dinâmico. Isso foi muito bom. Aliás, ainda em algumas igrejas nós estamos com um projeto de realizar esse programa, né? Então, isso aí foi o que mais deu ênfase e motivou a gente a criar esse Ministério de Louvor do jeito que nós estamos pensando. Com certeza, muito bem acrescentado, muito bem lembrado, irmão Josias, foi maravilhoso realmente aí os musicais, né, Louvores ao Rei. Pessoal, ainda temos 2 participantes para compartilhar a experiência conosco. Quero dar a oportunidade aqui para o Richard e logo em seguida para o Hermes. Fala para nós, Richard. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Maravilha. Então, sobre a implantação Primeiramente, antes da implantação do grupo de louvor em Sorocaba, a gente percebeu que faltava alguma coisa, né? Faltava, a gente que toca, a gente sente uma debilidade ali nas entradas dos hinos, no ritmo, tempo. Então, a gente percebeu que faltava alguma coisa. E aí foi quando decidimos implantar o Ministério de Louvor em Sorocaba. Ainda não tinha esse nome, né? Era apenas grupo de louvor. E igual o Clevin comentou, depois entrou a pandemia. E aí, o que nós vamos fazer? Foi aí que levamos 2 grupos de louvor para cantar ali na TV Conectadas. Então, nós tivemos 2 grupos de louvor de Sorocaba ali participando na igreja online. Então, ajudou bastante, animou o pessoal que estava escutando, o pessoal que estava assistindo, né? Animou as programações. E, ao mesmo tempo, nos mantivemos unidos durante a pandemia. E quando pudemos voltar aos cultos, nós já estávamos, assim, meio encaminhados, né? Então, só tivemos que continuar o projeto. Eu queria contar uma experiência até engraçada. Se o meu amigo estiver assistindo, estiver ouvindo aí, ele vai perceber que eu estou falando dele. Foi antes da gente iniciar o Ministério de Louvor em Sorocaba. Eu dava introdução na música, o pessoal às vezes entrava meio atrasado, às vezes com o tempo da música meio errado, e ele ia lá, tomava a frente, pegava o microfone e ia cantar junto, puxando a congregação. Interessante. Então ali estava se iniciando já a primeira iniciativa para montar essa equipe de louvor. E hoje ele é um dos que participam ativamente na equipe de louvor. Interessante, interessante. Muito obrigado, Richard, por ter compartilhado sua experiência aí. E agora, vamos ouvir a experiência aí do Hermes. Hermes, fala um pouco para nós como tem sido a experiência aí no Ceará. Ok. Sobre a experiência que nós tínhamos antes de implantar, assim, de maneira firme mesmo, o Ministério de Louvor, que na Igreja da Parquelândia, né, a sede, era meio que fazer por fazer, ou seja, a congregação cantava porque tinha que cantar. Então, quem estava dirigindo, vamos cantar o hino, e ela cantava sem aquela real motivação. Outra coisa que era quase sem vida, porque até nem toda a congregação cantava. Se você percebia, era o músico ali tocando, mas nem todo mundo da congregação estava cantando. E aí a gente percebia que os cultos eram um pouco sem vida e que havia uma necessidade de algo novo, uma nova organização, que antes não havia isso
isso de maneira bem organizada. Então, começou assim, em questão de linha do tempo, mais ou menos no final do ano passado, ali novembro, dezembro, a gente fez escalas ali simples para ministros do louvor, que na igreja da Parklândia a gente teve sempre bastantes músicos, cantores, muitas vozes, só que ainda não estava bem organizado, então tinha essa falta ainda assim nos cultos. Aí a gente percebe que sem organização não adianta ter o material se não ter a organização, se não ter esse preparo. E aí, no final do ano passado, a gente fez a escala, mas ainda não tinha dividido em vozes. Então, há cerca de 3 semanas atrás, foi que a gente pegou firme mesmo em implantar de maneira organizada o Ministério do Louvor. E se a gente for analisar a experiência que a gente tem depois que a gente começa a organizar esse projeto, só tem bênçãos e ganho espiritual. Porque analisa comigo. Primeiro, a gente ganha mais vida na igreja. Por exemplo, quando o Ministério de Louvor vai lá, as 4 vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, a gente percebe que a igreja ela ganha mais vida, o ambiente é outro. E ganha vida, como foi comentado, não só na congregação, no ambiente da igreja, como também na live. Por exemplo, esses dias, quando eu vou assistir uma live, eu cliquei sem querer, esses dias no YouTube, numa live de uma igreja, daí das nossas igrejas. E eu fiquei preso naquela live por causa da música em vozes, e foi aquilo que me atraiu. Então, quando a gente divide em voz o Ministério do Louvor, quando tem muitos músicos, grupos participantes, isso chama atenção e traz mais vida para a igreja. Outra coisa, olha a bênção, traz mais reflexão na letra dos hinos, porque aqui na Parklândia, de vez em quando, a gente traz um hino novo, e em alguns hinos, já conhecidos mesmo do hinário, na escala, tem uma direção do louvor. Então, para explicar para vocês, tem as 4 pessoas que são do Ministério do Louvor, e entre essas 4, uma delas é a diretora ou diretor do louvor daquele culto. Então, esse diretor ele vai preparar reflexões sobre alguns hinos que são cantados no culto. E isso leva a congregação, a todos que ouvem e a própria pessoa que faz essa reflexão a se concentrar não só na melodia, na harmonia, mas também na letra do hino. E aí leva a pessoa para um local de meditação na letra daquele hino. Outra coisa, olha quantas bênçãos. Quando o Ministério de Louvor está bem organizado em vozes, ele se torna mais interessante e chamativo. Porque chega um visitante na igreja, ele olha aquele negócio bonito, a congregação cantando, o Ministério de Louvor em voz, e ele acha lindo, ele acha chamativo e interessante. Com certeza, outra coisa, é envolvente. Isso traz mais organização. Se vocês perceberem, só ganho e bênção. Traz mais organização, porque quando tem um erro na cronologia da programação nos cultos, quando se tem mais organização, é mais fácil de corrigir os erros. Você chega à correção de maneira mais fácil. Outra coisa, isso traz mais fervor e alegria entre os participantes. Tanto é que uns animam os outros. Lá no grupo, e a gente está começando agora há 3 semanas e a gente já vê os resultados. Lá no grupo que a gente tem do Ministério do Louvor, de vez em quando, um dos participantes falam assim, esse kit aqui tá muito difícil, eu acho que não vou conseguir aprender não esse tenor aí. E aí os outros participantes falam, não, você consegue, vai dar certo, tá todo mundo conseguindo aqui, você também consegue. E aí a gente percebe que a harmonia não é só na música, como também nos participantes do Ministério do Louvor. E ali vai um animando o outro, e eu fiquei muito contente em ver que um estava animando o que estava desanimado. E a gente vê que isso fortalece os ministros do louvor e a união entre si. Outra coisa é que, quando a gente tem essa organização, a gente sempre traz algo novo para a congregação. Como eu expliquei, de vez em quando, antes de alguns hinos, tem as reflexões. E nessas reflexões se conta a história do hino, se conta coisas novas. Então, sempre tem novidade nos cultos para a igreja. Sempre a congregação aprende algo novo. Outra coisa,
como agora com esse maravilhoso projeto do Ministério do Louvor, a gente tem hinos novos, autorais da nossa igreja, e isso a congregação gosta, isso louva ao Senhor, e a gente vê que tem sempre novidade por aí em todos os cultos. Com certeza. Outra coisa, que quando a gente tem essa maior organização, todos agora cantam da maneira correta. Que eu tenho certeza de que muitos de vocês aí que são músicos, já viram várias vezes pequenos erros no cantar dos hinos, no soprano. Então, detalhes do inário, sabe? Então, quando a gente organiza os kits, manda direitinho para todo mundo já canta da maneira correta. Outra coisa que a gente vê também depois é que tem um maior apoio dos irmãos, e os irmãos gostam. Eu gosto sempre de ficar perguntando, e aí, o que você achou do culto hoje? E aí eles vêm e falam, eu gostei muito, está mais animado, e aí os irmãos também começam a apoiar. E desde já, eu também quero agradecer ao apoio e à ajuda do Wellington, aí, o missionário daqui, porque eu só tenho 16 anos e esse ano é a primeira vez mesmo que eu estou pegando firme no departamento de música. E ele aqui, desde o início, estava apoiando aí. Ele é um excelente conselheiro e é um amigo que eu guardo no coração. E desde já eu quero agradecer publicamente a todo o apoio e a ajuda que o Wellington tem dado aí a mim e a esse departamento de música. Maravilha, maravilha. Experiência maravilhosa, Hermes. Com certeza tem sido assim uma bênção aí para a igreja, né? De Parquilândia, e com certeza vai ser uma bênção para outras igrejas, muito bem colocado aí vários aspectos. Então, queridos ouvintes, vocês percebem que a gente tem aqui pessoas que trouxeram experiências de igrejas que estão praticando isso há anos, e temos pessoas que têm trazido, como o Hermes trouxe para nós, uma experiência recente, né, de uma igreja que tem vivido essa experiência agora como uma novidade, e isso tem sido uma bênção, né? Aqui em Divinópolis também a gente tem praticado isso e realmente mudou a dinâmica e a realidade dos cultos dentro da igreja. Então, querido ouvinte, não é mito, né? E não é algo que a gente esteja exagerando. Muda, sim, completamente a dinâmica e a vida dos cultos dentro da igreja quando a música está bem organizada, quando o ministério de louvor está bem ordenado. Nosso programa é de música, nós ouvimos várias experiências interessantes aqui, e agora eu gostaria de tocar aqui para vocês, né? Nós vamos ouvir uma música do Ministério de Louvor Corinhos, e vocês vão ver um exemplo de um corinho que pode ser usado para apelo, né? Para aquele momento especial em que às vezes num culto com visitas ali você está convidando as pessoas a se entregarem a Jesus, a voltar para casa, né? Então nós vamos ouvir o corinho Volta Hoje nesse momento com o Ministério de Louvor. Faz tempo que não falas com teu Salvador, não te lembras dos bons momentos ao seu lado, não te dói afastar-te de Deus nem da sua casa, e pensas que com tuas razões estarás melhor. Te enganas dizendo que dele não precisas e evitas ouvir a voz do teu Criador.
Já faz tempo que algo incrível aconteceu. Seu único filho, Pai, entregou. E por isso uma vida eterna nos espera. Jesus te chama hoje com muito amor. Essa voz que te chama, volta já pra tua casa. Sabes bem que Ele te ama. És um tesouro para Deus. Essa voz que te chama, volta já pra tua casa. Sabes bem que Ele te ama. És um tesouro para Deus. És um tesouro para Deus. Amém. Maravilhoso louvor. Volta hoje. E agora voltamos aí ao nosso FM, né? Nós falando de música. E estamos aí conversando sobre esse assunto de Ministério de Louvor, ouvindo experiências. E agora nós entramos no segundo bloco, né, do nosso FM. E eu gostaria de perguntar aqui para os participantes, como foi na prática o processo de organização desse louvor dentro da igreja? Tanto para as igrejas que praticavam isso há anos, quanto para as igrejas que tiveram esse projeto como uma novidade. Fale rapidinho, em um minutinho, para nós, como foi na prática. Começando com a Rayane. Rayane, fala conosco aí. Como é que foi? Em Cristiano? Sim. Só um pouquinho aqui. Só lembrando que essas músicas que estão sendo tocadas, elas têm playback, kit voz, tem partituras, né? Então vem o pacote completo. Tem um vídeo em que a letra acompanha, tem os PowerPoints, né? Tá tudo disponível. Com certeza, com certeza. Muito bem citado aí, Marcos. E nós ouvimos aí uma música do Ministério de Louvor, Corinhos, né? E esse material tá todo disponível. Eu mandei no chat do WhatsApp lá do nosso programa. Então vocês podem ter acesso a todo esse material para já implantar na igreja de vocês esse trabalho do Ministério de Louvor. Então vamos lá, Rayane, começa aí conosco, contando a experiência, como foi a implantação desse projeto, na prática. Bem, Cristiano, aqui em Caxias nós estamos ainda nesse processo, mas nós começamos a nos organizar melhor depois que eu e o irmão Robson participamos em Itu do seminário sobre o Ministério de Louvor lá em 2019. E aí nós passamos para a comissão da igreja para ser criado líder de louvor, conversamos com os dirigentes da escola sabatina e culto divino, porém numa igreja assim um pouco menor, que já tem aquela liturgia toda programada como nós temos, né? As pessoas têm um pouquinho de resistência no início, né? Mas aí veio a pandemia, deu um pouquinho uma esfriada, né? Mas nós estamos retomando aos poucos. Hoje nós temos apenas 3 componentes da equipe de louvor, porque aqui é uma igreja menor, temos que ter pessoas comprometidas com este ministério, mas aos sábados nós ensinamos a congregação um louvor novo dessa nova coletânea, que é linda e inspirada por Deus. Amém, amém, muito bem. Amém. Obrigado por ter compartilhado aí. Pessoal, olha que interessante, foi algo oficial, algo conversado com a direção da igreja, com o pastor da igreja, um trabalho conjunto, né? Josemar, conta aí também, como foi a experiência? Antes, Cristiano, eu quero mandar uma alusão para todo mundo que está conectado aí, viu? Eu estou olhando no painel de controle da rádio aqui, tem vários ouvintes, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal,
E como é bom a gente ver que o pessoal também está interessado no assunto, né? O Com programa certeza. Conectados Music aí tem uma audiência, acho que dentro da rádio aí é o top na audiência, louvado seja Deus por isso. Amém. Então, voltando a falar sobre o assunto, é interessante porque sempre tem os desafios, né? Aqui em Cascadura, a gente, mesmo quando estava em Itaguaí, ali, a gente sempre estava junto com o irmão Marcos e tal, e aproveitamos para trabalhar música também aqui no quarteto e tal. E agora a gente está mais próximo, então todas as ideias assim que partem dele, a gente sempre está junto. Às vezes alguma coisa também da minha parte, a gente harmoniza juntos e tal. O irmão Marcos também está aí há anos nesses trabalhos, né? Mas a experiência aqui é muito marcante, porque agora a gente está assim, por exemplo, classe de professores, vai até 8h40. Então, 8h40 a gente sobe, e aí a ideia é já nós começamos a entrar no clima. Então, a igreja chega ali, o pessoal começa a conversar e tal. Então, começa a puxar os hinos, então já entra naquele clima de adoração. E aí a proposta é pegar hinos novos, né? Então, ontem foi assim, foi muito bom. Nós pegamos ali um hino novo, né? Um hino do nosso inário novo. Então, a ideia é motivar a igreja. E agora também surgiu a ideia aí de ter, o irmão Marcos agora está à frente também do departamento de música da igreja, e eu estou aqui a nível de associação. Então, agora a ideia é criar uma escala de líderes de louvor também, então, para ficar organizado. Então, há uma diferença de grupo de louvor e líder de louvor, né? Então, Sim. O líder de louvor, ele tem a sua equipe, ele não trabalha sozinho. Então, mas o líder tem que ter aquele perfil que tem um tino para interagir com a congregação, ele conhece os hinos, pega rápido, é bom de ouvido, então tem que ser assim uma pessoa porque naquela dinâmica com a congregação, você não pode ter aquele vácuo entre um hino e o outro, então você tem que puxar, às vezes mesmo sem o piano estar tocando, não precisa esperar a introdução de piano, né? Então, é um trabalho muito interessante e, claro, com os desafios, porque a gente tem aqui, às vezes, uma dificuldadezinha que os nossos músicos, às vezes, não chegam no horário. Então, a gente quer começar 9 horas, que a escola sabatina começa às 9, mas, às vezes, não dá. Mas a gente faz com que tenha, às vezes, o pessoal da mídia também tem algumas dificuldades, mas eu creio que é um trabalho muito bom. E aí tem toda aquela roupagem na música também, foi organizado aqui a nível de comissão, então teve algumas alterações também na questão litúrgica do culto. Então, por exemplo, foi tirado o último hino da escola sabatina e a última oração. Então, agora a nossa escola sabatina ela tem um ar de continuidade, né? Então, ali quando termina os anúncios, já entramos naquele momento de adoração, que está preparando para o culto. Exatamente, para que o visitante que está na igreja e tal, ele sinta assim que o negócio não acabou. concluímos a escola sabatina, parece que acabou tudo. Não, então tem uma continuidade, tem uma preparação para o culto, né? Mas eu confesso, irmãos, que é desafiante, porque realmente ainda precisamos aprender muito, né? Mas é gostoso, é muito bom. Você está cantando ontem à tarde, nós pegamos aquele corinho, inclusive de autoria aí do irmão Cristiano, reunidos na congregação. É um corinho, Cris, que assim, a primeira vez que os líderes das igrejas já cantaram em vozes, é um corinho que pega facinho, entendeu? Um corinho bem intuitivo. Então, essa é a proposta, não é uma coisa difícil, claro que tem os desafios, como a irmã Rayane mencionou aí, mas são corinhos assim que logo, logo está na boca do povo, e o povo vai estar cantando. A rádio também, hoje de manhã começou o seminário de jovens pelo Conectados, e já começaram com corinhos do CD, Ministério de Louvor. Então, isso é muito bom. Então, assim, isso está motivando e está avivando a igreja, está mobilizando as associações, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, amém. Muito obrigado aí, Josemar, por estar dando essa dica aí. Voltamos a falar sobre a importância desse trabalho ser estabelecido junto ao dirigente da igreja, junto à direção da igreja, e assim é mais fácil fazer essa transição, né? Fábio, conta aí na prática como tem sido essa organização na igreja de Alvim. Fala para nós aí. Legal, olha só,
embora eu vou demistificar algumas coisas aqui, porque parece que as pessoas pensam que a igreja Alvim é grande, está cheio de grupo, e é super simples montar um ministério desse. E é desafiador, realmente. É muito desafiador. Principalmente aqui, talvez eu vou deixar, talvez não, vou deixar até um pedido, principalmente para os músicos e as pessoas que já cantam. Muitas vezes eles são cheios de programações, ensaios e tudo mais, e na hora que você convida algumas pessoas para fazer parte do grupo de louvor, para fazer parte da liderança de louvor, as pessoas já estão, sabe, meio um pouco cansadas e aí negam um pouquinho os convites e tal, e isso acaba dificultando um pouco, principalmente nas igrejas maiores, que já tem ao lado musical bem definido, bem aflorado. Você fala, não, tem bastante gente, mas no vamos ver, no final das contas, não tem tanta gente para você contar. Verdade. E isso é um pouco de dificuldade. E tem um outro ponto também que, embora eu seja vinculado aí na parte da música a minha vida inteira, esse foi o primeiro ano que eu peguei como departamental de música de Arthur Alvim. E eu tenho na minha cabeça o seguinte, a gente precisa dar, algumas vezes, a gente precisa dar oportunidade. Porque somos tentados, às vezes, de olhar para as pessoas que já têm o lado, por exemplo, que a gente está falando da música, o lado musical aflorado, aquele cara que já está maduro na música, então é sempre aquele. São sempre aqueles, tanta maturidade na música. Uhum. Poxa, eu gostaria de participar, mas são sempre os mesmos, porque já está pronto, eu quero que tudo rode 100%, não tenha problemas. E esse cara perde um pouco da oportunidade. Cara, pode errar no começo? Talvez sim, ou talvez não, mas esse risco, na minha cabeça, esse ano, eu gostaria de correr. Então, a gente começou a fazer alguns projetos aqui para esse lado de oportunidade. Poxa, aquelas pessoas que querem, vamos dizer assim, as pessoas que querem, mas não tem tanta facilidade ou tanta maturidade ainda na parte da música, a gente começou a dar um pouco de oportunidade para essas pessoas também ingressarem nesse ministério de louvor, para que não fique sempre os mesmos, porque no final das contas, se a gente sempre contar com as mesmas pessoas, uma hora a roda vai parar de girar. Vai. Porque uma hora vai acabar. Então, a gente precisa pensar um pouquinho no amanhã também, não só no que eu tenho para hoje aqui. Interessante demais, viu, Fábio? Olha, essa questão de dar oportunidade para a pessoa que ainda não participou, dele desenvolver o talento dele, isso aí é fantástico. Por exemplo, numa equipe de louvor de 4, 5 pessoas, não sei qual é a média de pessoas que fazem parte da equipe de louvor regularmente em Alvim, mas se você tem ali uma equipe de 5 ou 6 pessoas, vamos supor, se você tem 1 ou 2 menos experientes que vão ali cantar e aprender junto com a equipe, os mais experientes, vamos dizer assim, aquela pessoa vai crescer e você vai ter mais colaboradores, né, para auxiliar o serviço, não fica pesado para uma pessoa só, para um grupo pequeno de pessoas, né, como você falou, se fica sempre com as mesmas pessoas, você não dá oportunidade para novos integrantes aprenderem, tomar experiência com isso, você vai cansar aquelas pessoas e realmente, uma hora não dá conta, né, das atividades. Muito bem colocado, Fábio. E principalmente para as crianças também, né? Porque de pequenininho que as crianças começam a pegar gosto. Então, se não pegar gosto agora na criança, até na adolescência, vamos dizer assim, depois vai ser mais difícil delas pegarem gosto, né, nessa parte da música. Com certeza. Muito obrigado, Fábio, por ter colocado a experiência aí. Rízia, conta para nós como foi aí na prática essa questão na Asa Norte, questão da organização. Então, esse é o primeiro ano que eu faço parte da direção do departamento do grupo de louvor da igreja. Apesar de estar sempre envolvida com a música, esse é o primeiro ano que eu estou diretamente na direção de alguma coisa relacionada à música. E muito do que os outros irmãos já falaram, a palavra que define o processo de organização do Ministério de Louvor é desafio. É muito desafiador encontrar pessoas comprometidas para poder estar atuando nesse ministério. E uma fala do Fábio que é muito interessante, que foi uma coisa que a gente adotou para esse ano, é montar a equipe de louvor com pessoas que já têm uma certa maturidade na música e também acrescentar pessoas que querem aprender e querem aprimorar.
e tem sido bem interessante. A gente vê o envolvimento dessas pessoas e está sendo uma bênção aqui na igreja esse ministério. Muito bem, muito obrigado, Rícia, por ter compartilhado a experiência aí, né? Vamos ouvir um pouquinho da Jess. Jess, conta pra nós aí, como que tá sendo na prática aí. Oi, Cristiano. Então, o grupo de louvor aqui na igreja de Imbariê, a gente começou a implantar ele, na verdade, no finalzinho de 2019. Né? E aí a gente montou um grupo no WhatsApp, através do WhatsApp que a gente se organiza, monta, né, os grupos. E todo domingo, antes do culto, a gente ensaiava junto com o pianista os hinos novos do Inário. Porque vieram muitos hinos novos, né, para a congregação aprender, para o pianista aprender. E aí com a pandemia, não aconteceu em 2020, e agora em 2021 a gente está voltando de novo. E acontece assim, a gente se comunica bastante pelo WhatsApp, a gente está tentando chegar um pouco mais cedo no sábado para conseguir se organizar. Essa semana, os dirigentes da Escola Sabatina conseguiram mandar pra gente com antecedência as músicas. Então, assim, tá caminhando, tá progredindo, graças a Deus. Interessante, muito bom. Essa questão da antecedência, da programação do culto, isso é fundamental para qualquer igreja que quer ter o seu culto organizado, o seu ministério de louvor bem organizado. Então, querido ouvinte, coloque isso na mente. O culto tem que ser bem organizado com antecedência. Antecedência é suficiente para todos os envolvidos estarem bem preparados, né? Porque o nosso Deus, ele merece o melhor, o trabalho bem organizado. Cleverson, conta aí para nós como que é a experiência aí na prática do Ministério de Louvor na Igreja da Vila. Ô Cris, bom, aqui foi mais ou menos como eu tinha falado, né? Assim que eu assumi, aí o Felipinho já convidei ele para participar comigo, que nós temos agendas, né, de grupos e às vezes estamos fora com um compromisso de quarteto, ele com o masculino da vila e tal. E aí nós decidimos escolher assim as melhores pessoas, né? E claro, sempre tentando agregar alguém também que não participa muito e tal. E também os hinos, né? Os hinos mais conhecidos, mas sempre um hino ali que é um pouco desconhecido para tentar, né, implementar algum hino desconhecido. Basicamente foi isso. Aí o importante é sempre definir as pessoas e o repertório no meio da semana, entre segunda e terça-feira. E foi assim que fizemos. No sábado todos chegam entre 8h30, 8h20 e 8h30, chegam e a gente ensaia até as 9h15. Às 9h15 nós passamos o som e aí 9h30 começa. Muito bem, muito bem. Então está aí, querido ouvinte, percebeu também a importância do ensaio. O Cleverson falou aí, alguns outros colegas também falaram sobre a questão do ensaio da equipe de louvor. Isso aí é fundamental, né? Dedicar o tempo de qualidade, né, para a equipe se preparar para conduzir ali os hinos. Muito obrigado, Cleverson. Richard, fala para nós aí como é que foi a experiência em Sorocaba, como que foi na prática. Eu vou falar pouco agora porque já falei um pouquinho antes. Foi uma experiência muito boa, principalmente na época de pandemia, que foi uma necessidade, né? Então, uma necessidade que veio bem a calhar, a igreja gostou, o pessoal gostou, entendeu? E todos acataram de primeira mão, né? Quando eu falei, vou precisar de tantas pessoas para montar uma equipe de louvor, eu consegui o suficiente para montar em 2. Então, isso foi bacana, que aí não pesou para ninguém e a gente tem ali 2 equipes de louvor em Sorocaba. Muito bem, muito obrigado aí pela colaboração e por ter compartilhado aí essa experiência conosco, Richard. E agora vamos ouvir o nosso querido Hermes. Conta aí para nós, Hermes, como está sendo a organização aí na prática? Então, como é que começou? Primeiro, a gente chamou as pessoas que a gente convidou algumas pessoas para participar do Ministério de Louvor, como se fosse um grupo normal. E aí a gente montou o grupo no WhatsApp, e aí eu organizei uma escala dos ministros de louvor. E nessa escala, entre esses ministros de tal culto, também tem o líder de louvor.
que seria a direção do louvor naquele culto. E antes de cada culto, antes de cada programação, eu já mando no grupo a programação e o roteiro bem antecipadamente. Aí eu também mando em outro grupo, tem um grupo dos participantes, onde se manda o roteiro, o pessoal conversa e tudo, e tem um outro grupo que é dos kits, onde eu envio os kits de cada hino da programação. E antes de cada culto também, eu converso no privado com o líder de louvor daquele culto, porque aí eu converso com ele como é que ele poderia falar da mensagem antes de cada hino. Então, muitas vezes, esse líder de louvor não é uma pessoa que está acostumada ou que sabe. Então, eu já tiro a dúvida, dou uma ideia, posso mandar a história do hino, vou auxiliando a essa pessoa. E quando a gente começou, a gente também fez uma reunião com todos os participantes que aceitaram participar do Ministério de Louvor. E a gente explicou para todo mundo ali presencialmente como é que iria funcionar. E com a ajuda também do pastor aqui e do missionário Wellington, a gente falou sobre estar de acordo com os princípios de fé, sobre o vestuário, como é que um ministro de louvor tem que estar em relação a isso. Outra coisa que a gente explicou também é que 15 minutos antes de cada culto, a gente teria um momento de louvor, um momento onde a gente aprendia hinos novos e cantava ali junto com a congregação. E nessa organização, a gente tem que sempre pensar, pelo menos para aqueles que estão iniciando, eu sempre procurei estar consultando, né, por exemplo, o dirigente da igreja, para saber, e aí, isso daqui pode ou não pode, tem que passar pela comissão e tudo, e é assim que a gente basicamente se organiza com o Ministério de Louvor aqui na nossa igreja. Muito bem, muito obrigado, um trabalho muito bacana, está sendo realizado ali no Ceará, parabéns aí a todos os envolvidos também. E a todos os queridos participantes, né, que estão aí envolvidos nesse trabalho do Ministério de Louvor, no trabalho de organização. E agora, eu queria dar oportunidade para dois participantes, podem falar aqui no chat, vocês que forem voluntários, para dar aquele conselho final para aos nossos queridos ouvintes que querem implantar o Ministério de Louvor na sua igreja, querem organizar o louvor na sua igreja. 2 pessoas aqui entre os participantes para dar esse conselho final para os nossos queridos ouvintes. Cristiano, eu quero falar assim rapidamente, realmente rápido, até para dar oportunidade para outros falarem também. No Ministério de Louvor, a nossa preocupação deve ser fazer a igreja cantar bem, né? Então a equipe de louvor não é mais um grupo musical, não é mais assim, um quarteto, um coral. A equipe de louvor, ela trabalha junto com a congregação, e isso é muito importante. Quem faz parte desse ministério, desse projeto, pensar nisso. Então, na equipe de louvor não tem muito espaço assim para um floreio no solo, uma coisa assim mais diferenciada, individualista. Na equipe de louvor a gente pensa no grupo, na congregação, que a gente tenha sempre isso em mente, que aí a congregação é edificada e o culto fica mais interessante. Muito bem. Esquecer disso. Muito bem, muito obrigado aí, Marcos, pelo acréscimo importante aí dessa informação, né? O conselho final. Quem de vocês, queridos, vai deixar aí para o nosso querido ouvinte o conselho para aquele... quem dos participantes vai deixar, né, o conselho para nossos ouvintes aí, para aquele que está querendo começar a organizar o Ministério de Louvor na sua igreja, organizar o trabalho? Quem vai falar para nós? Cristiano, Josias. É o seguinte... Eu entendo que para preparar esse projeto requer paciência, muita paciência, sabedoria de Deus, dedicação, porque esse projeto demanda trabalho, vai demandar tempo e não pode ser feito de qualquer jeito, tem que fazer de forma pensando sempre em honrar a Deus e agradar o seu público, né? O público tem que sentir, ver que o trabalho está sendo feito com perfeição. Portanto, não se esqueçam de ter paciência, que às vezes por falta de paciência a gente estraga um projeto. Que no grupo de louvor, você vai ter alguém que vai chegar atrasado, ou vai ter alguém que
que pode ser que não esteja tão interessado, e você tem que ter paciência para lidar com essas pessoas e a sabedoria dos altos céus, tá certo? E muita oração a Deus. Muito bem, muito obrigado, irmão Josias. Deu um excelente conselho aí para os nossos queridos ouvintes e também para nós que já estamos envolvidos aí no trabalho do Ministério de Louvor. Muito obrigado. Queridos, vamos encerrar por aqui o nosso bloco. O nosso horário já se estendeu bastante, o assunto é envolvente, né? Mas eu creio que foi de grande aprendizado. Eu mesmo aprendi bastante nesse programa de hoje com esse assunto, né? E agora, para nós terminarmos, nós vamos ficar com um corinho do Ministério de Louvor, o corinho Reunidos na Congregação. O corinho que o irmão Josemar comentou, nós vamos ouvir nesse momento o Ministério de Louvor interpretando esse corinho. Amém, amém. Ouvimos aí esse corinho maravilhoso. E agora eu gostaria de agradecer de coração a todos os queridos participantes que estiveram aqui conosco. Rayane, Fábio, Rízia, Wellington, Jesse, Marcos, Cleverson, Janaína, Ronaldo, Richard, né? Hermes e Josias e o Josemar também. Muito obrigado a cada um de vocês que compartilharam a experiência conosco, dedicaram esse tempo especial para estar aqui reunidos conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós ainda vamos... Amém. Amém. Muito obrigado. Cristiano, sim. Aí lembrando para o nosso pessoal, para os nossos ouvintes seguirem a nossa página no Instagram, né? Ah, muito bem citado. Marcos, coloca lá para nós, né? Ou algum dos colaboradores aí. Acabei de colocar. Isso. Então, está ali o nosso Instagram, no nosso chat. Então, vocês entrem ali, acompanhem, nos sigam lá no Instagram do Ministério de Louvor, que vocês vão ficar por dentro aí das novidades, de todos os projetos que estão sendo desenvolvidos para dar o apoio e o suporte a esse trabalho do Ministério de Louvor. E agora, eu queria chamar aqui a Janaína para a gente falar um pouquinho sobre, né, o nosso chat. Como é que tá, Janaína? Oi, Cristiano. Tá tudo beleza aqui, o nosso chat hoje foi movimentado. Tivemos vários ouvintes de diversas partes do Brasil. Isso é muito legal. Tivemos pessoal de Curitiba, do Rio de Janeiro em peso, também de Minas Gerais e algumas pessoas que sempre nos acompanham. O Marcos, um grande abraço para o Marcos que está ouvindo a gente, sempre comenta, interage aqui com a gente. E tivemos também várias palavras de felicitações a esse projeto, né? Agradecendo a Deus
por esse projeto estar acontecendo na nossa igreja. Aos poucos, né, vem se tornando conhecido e implantado. Muito bom, que Deus abençoe cada músico da nossa igreja, né? E também tivemos pedidos de oração. Sim. Qual o pedido de Vamos oração? ter, então, um pedido muito especial da nossa ouvinte Marlene. Ela pediu por ela e pela mãe dela, Maria de Fátima, que estão enfrentando problemas de saúde e ela está carente de nossas orações. E vamos orar por ela e pela mãe dela. Com certeza, vamos orar sim. Eu queria mandar um abraço também aos nossos queridos ouvintes da cidade de Goiânia, da Rádio FM 89.7. Deixa eu ver se tá certo. Bom, Heber Veras, um grande amigo, parceiro, está retransmitindo o nosso programa para a Rádio FM 87.9. Então, gostaria de mandar esse abraço especial aos nossos ouvintes também ali da cidade de Goiânia e a todos vocês que acompanharam o nosso programa. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. E agora nós vamos ficar com a nossa mensagem de hoje, com a nossa reflexão de hoje, e eu gostaria de convidar nosso amigo Wellington. Obrigado, Janaína, também pela participação aí junto conosco, tá? Wellington, com você está a palavra, Wellington. Amém, que Deus possa abençoar a nossa vida, né? Estarmos servindo aí diretamente a obra do Salvador, do nosso Pai Celestial. E é importante saber que todo o trabalho que a gente faz para Deus, na verdade, estamos recompensando pelos talentos e dons que Deus concedeu a cada um de nós. É muito importante. Eu quero compartilhar aqui um verso da Palavra de Deus, está no livro de Salmos, capítulo 147, o verso 1, que diz assim, o salmista Davi: Louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, e como é agradável e apropriado. Eu li na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, o maior privilégio concedido a nós é poder cantar, né, poder louvar alegremente aquele que tanto nos amou e que nos ama, né? Pois a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada momento. E isso, além de poder louvar de uma forma individual, nós temos a oportunidade de louvar de uma forma coletiva na igreja. Inclusive, a nossa vida deve ser um constante louvor. Quando nós estamos na presença de Deus, em seu santuário, em seu templo, devemos adorá-lo com cânticos, louvores que edificam o nosso ser e que nos conduz a uma esfera celestial. Então, esse é o propósito do louvor na igreja, na congregação, é sentirmos que ali realmente o céu está ali presente, uma esfera agradável, lembrando que isso é apenas um exemplo do que será por toda a eternidade, louvando ao Criador a eternidade. Então, devemos viver esse momento intensamente. O salmista Davi diz que é apropriado, é agradável o louvor a Deus. No livro de Salmos, capítulo 100, dos versos 1 a 5, diz assim, olha: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. E dê-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Então, glória a Deus pelo privilégio de louvá-lo. Temos esse privilégio maravilhoso e de conduzir também a congregação para esse momento tão especial. Então, na congregação, o ponto máximo da adoração é quando todos estão unidos em louvor. Isso é fantástico, é maravilhoso. Ellen White aconselhou o seguinte, olha que interessante. Está no Testemunho, volume 9, na página 144. Diz assim, que o canto não deve ser sempre feito por uns poucos. O mais frequentemente possível, unam-se toda a congregação. E no livro Evangelismo, na página 504, só reforçando aqui um pouquinho esse mesmo argumento, ela diz o seguinte, raramente deve o cântico ser feito por uns poucos. A aptidão de cantar é um talento que exerce influência, a qual Deus deseja que todos cultivem e empreguem para a glória de seu nome. Então aqui a gente pode perceber que o objetivo do louvor congregacional, eu vou só mencionar aqui alguns, porque são muitos, mas primeiro, a edificação coletiva da igreja. Estabelece um ambiente espiritual celestial.
e prepara o nosso coração para ouvir a palavra que será ministrada através da mensagem. Então, isso é muito oportuno. Então, fica aqui nosso apelo para que esse ministério do louvor seja exercido de forma ativa. Aqui estamos aprendendo as notas musicais que, muito em breve, estaremos executando-as na eternidade. Todos estaremos diante do Cordeiro de Deus e o grande coral, instrumentistas louvando a Deus por toda a eternidade. Que Deus possa conceder a sua graça a todo jovem, a todo músico, ao ministério da nossa igreja por ter nos apoiado, por estar apoiando, e que Deus seja glorificado. Amém, amém. Amém. Muito obrigado, irmão Wellington, pela mensagem. E agora, irmão, faça a oração final, apresente a Deus aqui os pedidos que foram feitos ali no chat, apresente a Deus também a nossa igreja, né, o nosso ministério de louvor, para que Deus abençoe a todo esse trabalho, a todas as igrejas que estão desenvolvendo esse trabalho, dando força, sabedoria aos líderes aí e a todos os envolvidos. E também orar por aquelas igrejas que ainda não implantaram esse ministério de louvor ali, para que elas possam implantar e também possam ser abençoadas com esse trabalho maravilhoso do louvor organizado. Então, irmão Wellington, ore para nós. Ok. Então vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, estamos agora, Senhor, em Tua presença, humildemente agradecidos porque, apesar de nossa limitação, das nossas fraquezas, temos a oportunidade, ó Pai, de louvar o Teu santo nome. Queremos nesse momento suplicar perdão e suplicar, ó Deus, que através dos méritos do Teu Filho Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas fraquezas, e que possamos, ó Deus, diante de Tua presença, oferecermos um louvor que é aceito por Ti. Peço uma bênção especial sobre cada jovem, sobre cada líder de louvor, sobre cada um dos Teus filhos que estiveram aqui nesse programa tão especial, aos nossos queridos irmãos que também ouviram e participaram aqui também no chat, colocando os seus pensamentos, colocaram também pedidos de oração. Senhor, Tu conhece a nossa necessidade, conhece a necessidade dos Teus filhos, e nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha responder conforme a Tua sabedoria. Mas nós confiamos que o Senhor já tem providenciado aquilo que é de melhor para cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu ministério e capacita-nos, ó Deus, cada dia mais para que possamos glorificar o Teu santo nome. E queremos, ó Deus, através do Teu poder, da Tua graça, continuar louvando aqui e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe a cada um dos queridos ouvintes que estiveram conosco. Fiquem na paz de Deus e até o próximo domingo, quando nós teremos nosso próximo programa Conectados Music. Vamos ficar com a música Com Jesus no Barco, com o Ministério de Louvor. Então
pensas que vais afundar. As trevas da noite te impedem de olhar, as mãos estendidas para te resgatar. Se Jesus estiver no teu barco, a tormenta não vai te abalar.